Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, fundamental do direito administrativo, o poder de polícia. Pode parecer um nome meio imponente, né? Mas olha, isso está muito presente no nosso dia a dia. Pensa bem, a prefeitura que fiscaliza um barulho alto, a vigilância sanitária que inspeciona um restaurante, o limite de velocidade na rua, tudo isso tem a ver com o Estado limitando um pouquinho a nossa liberdade para garantir o bem de todo mundo, o interesse coletivo. A gente recebeu bastante material, né? Leis, decisões importantes, doutrina, e a nossa ideia aqui é destrinchar isso. Desvendar o conceito, as características e principalmente os limites desse poder. Queremos entender como ele funciona de verdade. Então, para a gente começar essa conversa, o que é, assim, na essência, esse tal poder de polícia? O que ele significa? Oi, olha, é uma ótima pergunta para começar. Basicamente, o poder de polícia é uma prerrogativa, uma ferramenta que a administração pública tem, sabe? Para quê? Para condicionar, para limitar o exercício de direitos individuais. Direitos como, por Aham. exemplo, o direito de propriedade, a liberdade de exercer uma profissão, de construir, enfim, atividades privadas em geral. E por que limitar? Sempre em nome do interesse público. Interesse público. Tipo o quê, por exemplo? Há vários: segurança pública, saúde coletiva, ordem urbana, meio ambiente equilibrado, costumes, disciplina da produção e do mercado. A ideia é harmonizar o direito individual com o bem-estar da sociedade como um todo, né? É aquele equilíbrio delicado. Entendi. É o Estado colocando regras no jogo para que a vida em sociedade funcione melhor para todos. E tem alguma lei específica que define isso? Tem sim. A referência clássica, que todo concurseiro precisa conhecer, é o artigo 78 do Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 66. Ah, o CTN. Mesmo sendo um código tributário. Pois é, parece estranho, né? Mas ele traz uma definição muito boa e que acabou sendo adotada pelo direito administrativo em geral. O artigo 78 diz que o poder de polícia é a atividade da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público. Ele foca bastante nessa questão da regulação e fiscalização. Bem claro. E na Constituição? Tem algo sobre isso? Mesmo que não use esse nome poder de polícia. Diretamente com esse nome, não. A Constituição Federal não fala poder de polícia. Mas o fundamento está lá, implícito em vários princípios, principalmente na ideia da supremacia do interesse público sobre o privado, com limites, claro, e no princípio da legalidade, lá no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, qualquer restrição que o poder de polícia impõe tem que estar baseada numa lei. A lei é a base de tudo. Legal. Então, a base é constitucional, a definição está no CTN e o objetivo é o bem comum. Agora, como esse poder se manifesta? Quais são as características mais marcantes dele? Aquilo que a gente olha e diz, ah, isso aqui é poder de polícia. Boa. Existem três características que são, assim, o DNA do poder de polícia. São elas: a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Vamos falar um pouquinho de cada uma. Opa, vamos sim. Começa pela discricionariedade. O que é isso? É liberdade total para a administração fazer o que quiser. Não, de jeito nenhum. Discricionariedade não é arbitrariedade. Isso é super importante. Significa que, em muitas situações, a lei dá à administração uma certa margem de escolha. Ela pode avaliar qual é a melhor medida a ser tomada naquele caso concreto, qual o momento certo de agir, qual a sanção mais adequada, dentro das opções que a própria lei oferece. Então a lei dá opções e o gestor escolhe a melhor para a situação. Exatamente. Mas essa escolha não é livre, leve e solta. Ela tem limites muito claros. Precisa seguir a finalidade da lei. Tem que ser razoável, proporcional. Não pode ser uma decisão absurda ou exagerada, sabe? Se a lei mandar interditar em caso X, não dá para só multar e vice-versa. A escolha é sobre o como fazer, dentro do que a lei permite. Entendi. Não é carta branca. E a segunda característica? Autoexecutoriedade. Esse nome já impõe respeito, hein? Ele é bem forte mesmo.
Autoexecutoriedade significa que a administração pública pode executar suas próprias decisões, colocar em prática as medidas de polícia diretamente, sem precisar, na maioria dos casos, de uma autorização prévia do Poder Judiciário. Espera aí. Quer dizer que, sei lá, a fiscalização pode chegar a interditar um estabelecimento na hora sem esperar um juiz mandar? Em muitas situações, sim. Pensa numa obra irregular que ameaça desabar, um alimento estragado à venda. A administração precisa agir rápido para proteger as pessoas, né? Se tivesse que esperar um processo judicial, o dano poderia acontecer. Então ela mesma executa a decisão. Embarga a obra, apreende o alimento. Uau! Isso é bem direto. Mas tem exceção, né? Não pode sair invadindo a casa das pessoas, por exemplo. Com certeza! Existem limites importantes. A inviolabilidade do domicílio, garantida pela Constituição, é um deles. Para entrar na casa de alguém à força, só com ordem judicial, salvo flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Outra exceção é quando a própria lei exige que a medida só possa ser aplicada após decisão judicial. Mas fora esses casos, a regra é a autoexecutoriedade. Ok, faz sentido para dar agilidade em casos urgentes. E a terceira característica? Coercibilidade. Coercibilidade. Vem de coerção, de impor? Significa que as medidas de polícia podem ser impostas ao particular, mesmo contra a vontade dele. Elas são obrigatórias. Isso é pessoa resistir. Aí entra a possibilidade do uso da força pela administração. Mas atenção, sempre de forma proporcional e estritamente necessária para cumprir a decisão administrativa e sempre dentro dos limites da lei. Não é para usar violência desmedida, claro. É o último recurso para garantir que a ordem administrativa seja cumprida em prol do interesse coletivo. Por exemplo, se for necessário apreender uma mercadoria ilegal e o dono resistir, a força policial pode ser chamada para garantir a apreensão. Entendi. Então, recapitulando. Discricionariedade, escolha com limites, autoexecutoriedade, ação direta sem juiz, geralmente, e coercibilidade, imposição até com força, se necessário e legal. É um poder bem forte mesmo. Sem dúvida. Por isso mesmo é que ele precisa ter limites muito claros, senão vira arbítrio, autoritarismo. Exato. Essa era a minha próxima pergunta. Quais são esses limites? O que impede que a administração abuse desse poder todo? Essa é a parte crucial. Os limites são as garantias do cidadão contra excessos. O primeiro e mais fundamental é o princípio da legalidade. Como a gente já falou, nenhuma restrição a direito pode ser criada sem lei anterior que a defina, nada de inventar regra na hora. Tem que estar na lei. Ponto. Certo. Só vale o que está escrito na lei. Que mais? Depois vem a finalidade. Toda atuação do poder de polícia tem que ter como objetivo final o interesse público específico que a lei buscou proteger ao criar aquela norma. Não pode haver desvio de finalidade. Por exemplo, usar uma multa de trânsito para perseguir um desafeto político. Isso é legal. O objetivo tem que ser o bem comum previsto na lei, não um interesse pessoal ou diferente. Exatamente. E aí entram dois princípios que andam juntos e são importantíssimos: razoabilidade e proporcionalidade. A medida adotada pela administração tem que ser adequada para atingir o fim desejado, necessária, ou seja, não pode haver outro meio menos prejudicial para o cidadão que atinja o mesmo resultado, e proporcional em sentido estrito. Os benefícios para a coletividade têm que superar o sacrifício imposto ao indivíduo. Pode dar um exemplo disso? De razoabilidade e proporcionalidade? Claro, imagina que uma pessoa está com um som um pouco alto em casa durante o dia. É razoável a fiscalização ir lá e pedir para abaixar ou talvez aplicar uma advertência. Seria totalmente desproporcional e irrazoável interditar a casa da pessoa por causa disso, concorda? A medida tem que ser compatível com a infração e com o objetivo, que é garantir o sossego, sem exageros. Perfeito. Adequação, necessidade e proporção. E tem mais algum limite importante? Sim, a motivação. Os atos administrativos que aplicam o poder de polícia, especialmente os que restringem direitos ou aplicam sanções, precisam ser motivados.
A administração tem que explicar o porquê da decisão, indicar os fatos que aconteceram e os fundamentos legais que justificam aquela medida. Isso permite o controle, né? Tanto pela própria administração, quanto pelo judiciário e pelo cidadão. Transparência, então. Dizer o porquê fez aquilo. Isso. Legalidade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação. São os freios essenciais desse poder. Ótimo, fica bem mais claro como ele deve funcionar. E na prática, assim, no dia a dia da administração, existe um processo, um fluxo para esse poder acontecer? Sim, a doutrina costuma falar no ciclo de polícia ou fases do poder de polícia. Não é algo rígido que sempre acontece igualzinho, mas ajuda a entender a dinâmica. Geralmente, a gente pode identificar 4 fases. Quais seriam? A primeira é a ordem de polícia ou normatização. É quando o Estado cria a regra geral e abstrata, a lei, o decreto, a resolução, que estabelece a limitação ou a condição. Por exemplo, a lei que define os níveis máximos de ruído permitidos. Certo, a regra do jogo. E depois? Depois vem o consentimento de polícia. É quando a administração, analisando um caso concreto, permite que o particular exerça uma atividade ou um direito, desde que cumpra certos requisitos. É o caso dos alvarás, licenças, autorizações. Pensa na licença para construir, no alvará de funcionamento de uma loja, na licença ambiental para uma indústria. A administração está consentindo, mas impondo condições. Ah, tá. A autorização para fazer algo específico. E a terceira fase? Fiscalização de polícia. É o momento em que a administração vai verificar, na prática, se as regras gerais da ordem e as condições específicas do consentimento, se houver, estão sendo cumpridas. São os fiscais indo aos locais, monitorando, inspecionando, a vigilância sanitária no restaurante, o agente de trânsito na rua, o fiscal ambiental na indústria. A checagem para ver se está tudo nos conformes. E se não tiver? Aí entra a quarta e última fase, a sanção de polícia. Se a fiscalização constata uma infração, a administração aplica a penalidade prevista em lei. Pode ser uma multa, a apreensão de bens, a interdição do estabelecimento, a cassação da licença. É a consequência pelo descumprimento da regra. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Faz sentido o ciclo. Mas nem sempre todas acontecem, né? Posso ser multado no trânsito, sanção direto, pela fiscalização sem ter pedido um consentimento antes. Leva direto à fiscalização, o radar ou agente, e a sanção, multa, sem passar por um consentimento específico para dirigir naquela via. Em outros casos, como abrir um negócio, você tem a ordem lei, o consentimento, alvará, a fiscalização e, eventualmente, a sanção se descumprir as regras. Entendido. E quem é que pode exercer esse poder todo? É só o governo federal, os estados, municípios, qualquer órgão público? Essa é uma questão importante sobre competência. O poder de polícia é exercido pelos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, cada um dentro da sua esfera de competência definida pela Constituição e pelas leis. Então, cada um na sua área. Tipo, a Anvisa Federal cuida de medicamentos, o Detran estadual de trânsito, a Prefeitura Municipal do uso do solo na cidade. Isso mesmo. Além dos órgãos da administração direta, ministérios, secretarias, as entidades da administração indireta, de direito público, também exercem poder de polícia. O exemplo clássico são as autarquias, como você mencionou, a Anvisa, ou o IBAMA na área ambiental, o Inmetro na metrologia, os conselhos profissionais, todos eles regulam, fiscalizam e aplicam sanções em suas áreas. E empresas públicas ou sociedades de economia mista, tipo Petrobras, Banco do Brasil, elas podem exercer poder de polícia? Aí a regra geral é que não. Por serem entidades de direito privado, elas normalmente não exercem atos típicos de poder de polícia que envolvem essa ideia de império, de restrição de direitos. E tem uma questão sobre delegar esse poder para empresas privadas, né? Tipo, contratar uma empresa para aplicar multas de trânsito. Isso pode? Esse ponto é bem relevante e foi definido pelo Supremo Tribunal Federal.
o STF. Na ação direta de inconstitucionalidade 1717, lá do Distrito Federal, o STF firmou o entendimento de que as atividades de polícia, que envolvem atos de legislação, de sanção e, em regra, de consentimento, são funções típicas de Estado e não podem ser delegadas à entidade privada. Ah, então multar, interditar, caçar licença, isso só o poder público mesmo. Exatamente, a parte de punir, de aplicar a sanção é indelegável. O STF até admite que algumas atividades materiais e instrumentais, como talvez a instalação de um radar ou a coleta de dados para fiscalização, possam ser feitas por particulares sob supervisão do Estado. Mas o ato final de conceder a licença, por exemplo, dependendo do caso, e principalmente o ato de aplicar a sanção, a multa, a interdição, são exclusivos do poder público, exercidos por seus agentes ou entidades de direito público. Fiscalizar e punir são um núcleo duro do poder de polícia que não se delega a particular. Importantíssimo isso. Garante que a coerção fique na mão do Estado. Mas e se mesmo assim o Estado, o agente público, errar? Se aplicar uma multa indevida, interditar sem motivo, abusar do poder, o que o cidadão pode fazer? Felizmente, existem mecanismos de controle. O poder de polícia não é absoluto nem incontrolável. A primeira forma de controle é o controle judicial. Qualquer pessoa que se sinta prejudicada por um ato de polícia que considere ilegal ou abusivo pode levar a questão ao Poder Judiciário. O juiz vai analisar a legalidade do ato, verificar se os limites foram respeitados, legalidade, finalidade, razoabilidade, etc. Se o ato for ilegal, o Judiciário pode anulá-lo. Então a Justiça pode rever a decisão da administração. Sim, mas o controle judicial normalmente se limita à legalidade. O juiz não costuma reavaliar o mérito da decisão administrativa, aquela escolha discricionária sobre a conveniência e oportunidade, sabe? A não ser que essa escolha seja claramente irrazoável ou desproporcional, aí sim ele pode intervir. Mas a regra é controlar a legalidade. Entendi. E além do judiciário, a própria administração pode rever seus atos? É o princípio da autotutela administrativa que está até sumulado pelo STF na súmula 473. Ela diz que a administração pode anular seus próprios atos quando ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados dos direitos adquiridos. Então se a administração percebe que errou, que o ato foi ilegal, ela mesma anula. E se o ato foi legal, mas deixou de ser útil, inconveniente? Aí ela pode revogar. A anulação corrige a ilegalidade e tem efeito retroativo desde o início. A revogação é por conveniência, não por ilegalidade, e só vale dali para frente, respeitando o que já aconteceu. É um mecanismo importante de autocorreção da própria administração. Bom saber que existem esses controles, tanto externo, judiciário, quanto interno, autotutela. Dá uma segurança a mais. Para a gente ir fechando essa parte mais conceitual, tem uma última conexão que sempre gera dúvida. Poder de polícia e tributos. Tem a ver? Ouvi falar de taxas de polícia. Tem tudo a ver. É uma conexão direta e muito importante na prática e nas provas de concurso. O exercício do poder de polícia pelo Estado pode, sim, justificar a cobrança de um tributo específico, a taxa. Então aquela taxa que a gente paga para a prefeitura para ter o alvará de funcionamento, por exemplo, é por causa do poder de polícia? Exatamente. O Código Tributário Nacional, lá nos artigos 77 a 79, trata das taxas. E o artigo 77 diz que as taxas podem ser cobradas pela União, estados, DF ou municípios, no âmbito de suas atribuições, e uma das hipóteses é justamente em razão do exercício do poder de polícia. Mas basta existir o órgão fiscalizador para poderem cobrar a taxa. Não, esse é o ponto-chave. O artigo 78, parágrafo único do CTN e a jurisprudência do STF são claros. A taxa de polícia só é legítima se houver o exercício efetivo ou potencial de atos de fiscalização relacionados àquela atividade do contribuinte. Não basta a mera existência do órgão. É preciso que haja uma atividade estatal de fiscalização direcionada ao contribuinte ou colocada à sua disposição. Entendi. Tem que ter a fiscalização acontecendo ou, pelo menos, pronta para acontecer naquela área, certo?
Não é só para financiar o órgão de forma genérica. Perfeito. A taxa remunera essa atividade específica de polícia. Se não há fiscalização efetiva ou potencial ligada à atividade do particular, a taxa se torna indevida. É uma contraprestação por essa atuação estatal de controle e fiscalização. Muito bom esclarecer isso. Fecha bem a compreensão do poder de polícia e suas implicações. Então, fazendo um resumo rápido do que a gente conversou. O poder de polícia é essa ferramenta essencial que a administração pública usa para limitar direitos individuais, como propriedade ou liberdade de trabalho, sempre com o objetivo de proteger o interesse maior da coletividade: segurança, saúde, ordem, meio ambiente. Ele tem características marcantes, né? A discricionariedade para escolher a melhor forma de agir, com limites, a autoexecutoriedade para agir direto em muitos casos e a coercitibilidade para impor as decisões. Mas, e isso é crucial, não é um poder absoluto. Ele é freado pela legalidade, só com base na lei, pela finalidade pública, pela razoabilidade e proporcionalidade, sem exageros, e pela necessidade de motivação. Explicar por quê. Vimos também o ciclo de polícia: ordem, consentimento, fiscalização, sanção. Quem pode exercê-lo? Entes públicos, autarquias, com restrições à delegação para privados, especialmente na sanção, e as formas de controle, judicial e autotutela. E, por fim, a relação com as taxas, que exigem fiscalização efetiva ou potencial. Ufa! Bastante coisa. Exatamente. Acho que cobrimos os pontos principais. É um tema complexo, mas fundamental, porque ele representa justamente essa tensão constante na vida em sociedade. O equilíbrio entre a liberdade de cada um e as necessidades do coletivo. É um mecanismo que, bem utilizado, é vital para a ordem social, mas que exige vigilância constante, como você disse, para não descambar em arbítrio ou abuso. Perfeito. E para a gente terminar, fica aquela provocação para quem nos ouve pensar um pouco mais. Esse poder de polícia, que foi pensado muito numa lógica do mundo físico, de fiscalizar a rua, o estabelecimento, a construção, como ele se adapta, ou como deveria se adaptar, para regular os desafios do nosso tempo, do mundo digital? Pensa na velocidade da desinformação online, na regulação de plataformas digitais gigantescas, no uso de inteligência artificial, na proteção de dados pessoais. Como o Estado exerce seu poder de polícia nesse ambiente virtual tão diferente, sem sufocar a inovação e, principalmente, sem ferir direitos fundamentais como a liberdade de expressão? É um desafio enorme, né? As ferramentas tradicionais de fiscalização e controle talvez não sejam suficientes ou adequadas. É um nó que o direito ainda está tentando desatar, buscando novas formas de regulação, cooperação internacional, novos limites. É um campo em plena construção. Com certeza. Fica aí a reflexão. Bom, chegamos ao fim do nosso papo de hoje aqui no Concurseja. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a clarear as ideias sobre o poder de polícia. Esperamos que sim. É um tema que sempre cai em prova e é importante entender bem. Verdade. Agradecemos muito a audiência de todos e todas. Não deixem de conferir nossas próximas aulas e os outros cursos e materiais disponíveis aqui no canal Concurseja para turbinar a sua preparação. Um grande abraço e até a próxima! Até a próxima, pessoal. Bons estudos!